obrigada, é um prazer recebê-la aqui. Bem-vinda. Obrigada eu. Bem-vinda. Que bom que é também conhecê-la assim pessoalmente e ver esse seu rosto lindíssimo, sobretudo essa energia. Muitos parabéns desde já por este esforço coletivo, por ter sido também a precursora desta associação Evita. Já lá vamos explicar tudo sobre isso, mas é muito importante, antes da nossa conversa, de explicarmos o que é esta associação, não é? O que é esta atitude preventiva e profilática. Falarmos primeiro da sua própria história. A Tâmara teve um episódio na sua vida em que a partir daí acordou para um outro capítulo também da sua vida. O que é que aconteceu? Eu, como enfermeira, conheci no meu emprego uma grávida com 27 anos que tinha um cancro de mama. E ficámos todos muito chocados com uma senhora tão nova e com um cancro de mama. No contexto, falou-se na história familiar dela. E aí eu acordei para a minha própria história familiar. Também tenho vários familiares com cancro de mama. Sempre soube que podia ter um bocadinho mais de atenção. Nunca sonhei que poderia ter um risco acima dos 80%. Pela questão hereditariedade, obviamente. Exatamente. Portanto, falou-se no teste genético, eu fui ao aconselhamento genético com a doutora Teresa Kay, que é especialista da genética médica. Fizemos o teste e 3 meses mais tarde recebi o resultado que tinha uma alteração no gene BRCA1. Portanto, deu um teste positivo nesse sentido? Sim, neste sentido. Que significa, em termos práticos, que daqui a muitos anos, sem estas medidas preventivas, poderia de facto também vir. Nem por isso, daí muitos anos, porque uma das características do cancro hereditário é precisamente atacar em idade jovem e com alto grau de agressividade, como vê a tal grávida de 27 anos que devia ter sido. 27 anos, que era novíssima, de maneira que ninguém estava a contar que ela poderia ter um cancro quando ela sentiu algo assim. Portanto, nós achamos muito importante darmos visibilidade a esta problemática do cancro hereditário, porque aquela senhora, eu achei, isto não pode voltar a acontecer. Claro, mexeu mesmo consigo. E mexeu efetivamente consigo também, e sobretudo do ponto de vista emocional. Eu sei que a Associação Evita também desenvolve um trabalho incrível a ter respeito a este acompanhamento psicológico e emocional das pessoas que estão, de facto, com o destino um pouco traçado, diremos assim. Mas há que contorná-lo. E a Tâmara, ao ficar com esse diagnóstico, o que é que sentiu? Sentiu que, de facto, em Portugal faltava uma associação assim, realizar completamente, porque há associações para pessoas doentes, não é? A associação a doentes. Agora, para sobreviventes até. Para sobreviventes, exatamente. Agora, para os assim chamados pré-viventes, que são os sobreviventes à predisposição de desenvolver um cancro, não existe nada, porque a maioria das pessoas desconhece os factos. E só sabe quando acontece, ou eventualmente vai pensando na sua vida que posso eventualmente um dia tenho que ter cuidado porque na minha família, mãe ou avó ou pai, existe uma tendência de hereditariedade cancerígena e, portanto, se calhar é um pensamento que lhes passa. Portanto, é fundamental e é vital. Alertarmos as pessoas para a sua história familiar. E a Tâmara e outros especialistas, obviamente, que fazem parte desta associação. E isto traz-nos então a este livro. Só por essa decisão de viver. Esta história da Evelyn, esta decisão que ela tomou, é o que também acontece muitas vezes em muitas mulheres e com este acompanhamento da Evita? É assim, Evelyn, nós decidimos trazer este livro porque é o primeiro a falar na cirurgia profilática para evitar o cancro. Temos muitos livros, e ainda bem, são testemunhos de sobreviventes para dar coragem às pessoas. Agora, falar de uma pessoa saudável que faz uma cirurgia tão radical para tentar evitar, de facto, o cancro, é o primeiro da sua espécie e, por isso, esse livro é que vai projetar o cancro hereditário, acho eu, para a boca de toda a gente. Exatamente. Então vamos falar sobre este livro também. A Evelyn, qual foi a decisão que ela teve que tomar, então? Ela tomou a decisão de tirar as mamas saudáveis para contornar este destino genético. Sim, exatamente. Fez uma mastectomia total. Fez uma mastectomia total para não ter qualquer tipo de problema na sua vida futura, uma decisão consciente. É neste sentido, então, que a Evita
de certa forma acompanha e alivia. Evita, de certa forma, obviamente. Evita que acompanhe as pessoas em todas as fases, porque o cancro hereditário tem várias fases. Decidir fazer o teste, porque não toda a gente quer fazer o teste. Nem toda a gente tem coragem de fazer. Primeiro, ter coragem para fazer o teste, com familiares que tenham cancro. Exatamente. Primeira situação. Precisamos de um paciente índice, digamos, uma pessoa doente, ainda viva, que faz análise ao sangue para perceber que esta família de facto tem uma mutação. Depois tem uma probabilidade de 50% passar o gene defeituoso aos filhos. Portanto, claramente, família, 3 filhos, podem ter ou não, ou 1, ou 2, ou 3. Ao fazer o teste, como é que se faz? É simples, uma simples análise sanguínea. Sim. O que é que essa análise pode efetivamente dizer, então? Essa análise diz se nós temos o assim chamado BRCA, Breast Cancer, isso no caso desta mutação. Apoia todos os tipos de cancro hereditário, mas agora estamos a falar de mama e ovário, portanto, BRCA. Tem uma mutação, uma alteração, aí então o mecanismo de reparar nesta cadeia de ações diárias é interrompida e temos muito mais facilmente um cancro. E precisamente por isso ataca em idade muito jovem, muitas vezes, e com alto grau de agressividade. E até o tratamento pode ser outro. Muito bem, mas só para lá em casa também perceberem claramente, é uma simples análise de sangue que diz então, é um teste positivo, que diz ou não se a pessoa tem essa predisposição. Poderá não ter. Poderá não ter também, e mesmo tendo familiares que tenham essa tendência genética, é certo também. Portanto, poderá a pessoa não ter. Pode não ter. Poderá ter um índice igual à população em geral. Sim. Certo? Mas quando dá positivo, então, quais são depois as medidas? Há que mudar o seu estilo de vida. As pessoas levam, de certa forma, recebem uma carta que as choca e que vai também colocá-las numa ambivalência de serem saudáveis e poderem sentir-se doentes. Psicologicamente, como isto é conduzido? O que é também muito grave nisto tudo é às vezes uma sensação de culpa a pensar nos filhos, não é? Claro. A pensar, será que passei para os filhos? E depois, claro, uma mulher que considera fazer uma cirurgia radical, falando então em mastectomia, isso também traz muitas implicações a nível psicológico, a nível do próprio sentimento, do próprio físico, é bastante complexo. Feminilidade, obviamente, não é? Sim, exatamente. Pois há também maridos que têm muita dificuldade com esta questão, mas a decisão tem que ser sempre da mulher e tem que ser uma decisão informada. Não pode ser assim de um momento para o outro. A respectiva pessoa deve informar-se e muito bem perto dos especialistas associados ao cancro de todo que pode ser simples de se fazer e demora todo o seu tempo. Aí a Evelyn vai-nos também mostrando tudo isso neste livro. E de facto sempre muito bem acompanhada também pelo marido, obviamente. É assim que as coisas devem ser, não é? O amor também é isso, acompanhar em todos os momentos. Na sua opinião, mulheres que nos estejam a ver, famílias que nos estejam a ver, obviamente, independentemente de serem mulheres ou não, o que é que aconselha? Aconselha a fazerem o teste rapidamente ou eventualmente se tiverem já a viver esta situação difícil de cancro da mama, começarem a pensar já nesta postura também? Eu aconselho a toda a gente enfrentar o seu risco. É verdade. Sim, porque é assim, nós, uma vez que conhecemos o nosso alto risco, temos o poder de agir, que é uma enorme vantagem. Exatamente. Eu ainda hoje respondi a uma senhora. Sim, a senhora estava muito preocupada e culpabilizava-se por causa do filho, que é portador da mutação. Eu disse à senhora, nós temos o poder na mão, já não é do lado do cancro, nós é que mandamos. Claro. Nós então temos o poder de decidir se vamos ficar à espera dele ou se agimos... Exatamente, nós vamos fugir. Exatamente, vamos fugir dele. Exatamente, e vamos mesmo fugir certamente. Tâmara, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo seu esforço, partilhar também connosco a sua história e por fazer com que a sua história seja tão inspiradora para tantas mulheres e tantas pessoas que nos honram. Foi mesmo um prazer e está sempre convidadíssimo para vir aqui conversar connosco e irmos falando também toda esta evolução
evolução da Associação Evita. Exatamente, ainda estamos numa fase inicial, estamos a ganhar corpo, Conte digamos. connosco nessa luta, na nossa iniciativa. Muito obrigada. O prazer é nosso, muito obrigada. Muito obrigada. Tudo bom. E agora que ficou a conhecer a Associação Evita, já sabe que é possível evitar a doença. Mantenha uma atitude preventiva e apoie esta associação. Por cada livro vendido, este livro que estávamos a falar, Topless, A Decisão de Viver, €1 reverte para este esforço coletivo. Para mais informações, visite o site www.evitacancro.org. Contribua e esclareça todas as suas dúvidas.